Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo, onde nós estamos falando sobre a triunidade de Deus. E nós trouxemos algumas evidências que falam sobre a unicidade de Deus, ou seja, Shema hebraico, que diz que Deus é o único Deus verdadeiro, nosso Deus, o Deus da Bíblia. Ele é o único Deus que existe. Mas também falamos sobre a triplicidade. São três pessoas distintas, há um só Deus. E todas as três pessoas são plenamente Deus, ou seja, são coeternas, consubstanciais, possuem a mesma essência, o mesmo caráter, apesar de terem funções distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente conhece normalmente como as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algumas considerações importantes, dentro dessas definições que nós estamos dando sobre a triunidade de Deus é que uma definição de trindade não é fácil de ser conseguida. Algumas são feitas ao aliar várias proposições teológicas. Outras erram por enfatizar demasiadamente a unicidade ou a triplicidade. Uma das melhores que existem é de um teólogo chamado Warfield. Ele diz o seguinte: existem apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. A palavra aqui que nós estamos falando, pessoas, pode ser enganosa, como se a divindade fosse composta de três indivíduos distintos. Mas qual palavra seria a mais adequada? É a pergunta que fica no ar. O termo substância pode parecer materialista às vezes demais. Alguns preferiam usar o termo essência. Muitos não vão entender o significado de subsistência, mas um dicionário pode resolver isso. Subsistência significa o conjunto do que é necessário para sustentar a vida. Ou seja, de uma maneira positiva, é claro, essa definição claramente revela tanto a unicidade quanto a triplicidade e tem o cuidado de manter a igualdade e a eternidade das três pessoas da Trindade. Ainda que a palavra pessoa não seja a melhor opção, ela resguarda contra o modalismo, ou seja, aquela visão de que só um Deus e Deus se manifesta de três modos ou de três maneiras diferentes, o que é muito perigoso e é uma heresia. Uma heresia segundo as escrituras sagradas, como pensam algumas seitas e algumas religiões. Então, a melhor opção é essa daqui, da mesma substância, ou melhor ainda, da mesma essência. E isso protege cada um que está fazendo uma declaração sobre a Trindade contra o triteísmo, como se fossem três deuses, o que é uma aberração teológica e uma grande heresia segundo as escrituras. Ou seja, a indivisível essência total de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas da Trindade, ou da triunidade de Deus. João 10,30, quando ele fala eu e o Pai somos um, expressa de forma belíssima o equilíbrio entre a diversidade de pessoas e a unicidade, a unidade da essência do próprio Deus. Quando ele fala eu e o Pai, claramente ele distingue duas pessoas, e o verbo somos está no plural. Ou seja, um é algo neutro, ou seja, um em natureza, um em essência, um em substância, mas não uma pessoa apenas, mas até nesse trecho nós vemos duas pessoas distintas. Logo o Senhor distingue então a si mesmo do Pai, ou seja, Cristo se distingue como alguém, uma pessoa diferente do Pai, e ao mesmo tempo clama pela unidade e igualdade que ele mesmo tem com o Pai, segundo João 10,30. Eu e o Pai somos um. Então, tradicionalmente, o conceito de trindade tem sido visto como o quê? Primeiro, uma perspectiva ontológica, uma perspectiva do ser do próprio Deus. Segundo lugar, como uma perspectiva econômica ou administrativa. O que é isso? Vou explicar agora. A trindade ontológica concentra-se nas operações pessoais das pessoas. A chamada, em latim, opera ad intra, ou seja, a obra interior ou as propriedades pessoais pelas quais as pessoas são distintas.
e também está relacionada com a geração ou filiação e o processo que procura indicar uma ordem lógica dentro da Trindade. Mas de modo algum implica desigualdade, prioridade de tempo ou grau de dignidade, até porque eles são co-iguais. Geração e processo ocorrem dentro do ser divino e não trazem consigo ideia alguma de subordinação de essência. Assim, visto de maneira ontológica, pode-se dizer sobre as pessoas da Trindade que, em primeiro lugar, o Pai gera o Filho e é dele que procede o Espírito, ainda que o Pai não seja gerado nem proceda de outro. Em segundo lugar, o Filho é gerado e dele procede o Espírito Santo, mas ele não gera nem procede. Em terceiro lugar, o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, mas não gera, nem é dele que os outros procedem. Ok? O que a gente pode ver, segundo Boswell, é que a geração não é uma doutrina baseada na exegese, mas sim nesse entendimento teológico. Entretanto, o conceito que ele tenta apresentar não está fora das Escrituras, e certamente a doutrina da filiação está nas Escrituras. A frase geração eterna é simplesmente uma tentativa de descrever o relacionamento do Pai e Filho na Trindade. Ao usar a palavra eterna, protege-a de qualquer ideia de desigualdade ou de temporalidade. Mas, se alguém decide usar ou não a ideia da geração eterna, a relação de coigualdade do Pai e do Filho deve ser confirmada. A geração eterna não deve estar baseada apenas no Salmo 2,7, mas nos demais trechos das Escrituras. A processão do Espírito parece ser um conceito mais bíblico e mais fácil de se enxergar, com base, por exemplo, em João 15:26. Um teólogo chamado Berkhoff a define como o eterno e necessário ato da primeira e da segunda pessoa da Trindade, pela qual elas, dentro do ser divino, vêm a ser a base da subsistência pessoal do Espírito Santo e propiciam a terceira pessoa a posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. Até porque em Deus não existe sombra de variação e Deus é imutável. A ideia, da processão eterna baseia-se muito no tempo presente da palavra procede, que aparece em João 15:26. Uma ênfase, que na nossa opinião está equivocada. Então esse versículo realmente não parece mostrar nada a respeito da relação mútua e eterna dentro da Trindade, mas sim o que o Espírito faria para continuar a obra do Senhor Jesus após a ascensão do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, aos céus. Então esse conceito de Trindade econômica está relacionado às atitudes e às ações administrativas das pessoas da divindade, ou que é conhecido no latim opera ad extra, ou obra externa de Deus, ou seja, sobre a criação e sobre as suas criaturas. Para o Pai isso inclui a obra da eleição, por exemplo, encontrada em 1 Pedro 1:2, amar o mundo também, lá em João 3:16, o dar as boas dádivas, de Tiago 1:17. Para o Filho já enfatiza os seus sofrimentos, encontrado em Marcos 8:31, também a redenção, que nós encontramos em 1 Pedro 1:18, e o sustento de todas as coisas, conforme Hebreus 1:3. Para o Espírito Santo, concentra-se em sua obra particular de regeneração, conforme Tito 3:5, de capacitação, conforme Atos 1:8, e de santificação dos filhos de Deus, em Gálatas 5:22-23. Ou seja, mesmo com todas essas discussões que nós fizemos, delineação, pensamentos, reflexões que tentamos fazer aqui, através desse vídeo, em relação à eternidade, devemos reconhecer que, em última análise, trata-se de um grande mistério de Deus. Então, aceitamos todos os dados como verdade, ainda que estejam muito além do nosso entendimento, da nossa mente finita, quando nós pensamos acerca da Trindade. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Trindade no seguinte vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Louvado seja o nome de Deus. Amém e amém.